Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um podcast do Vida em Equilíbrio. Esse podcast que é feito com muito carinho para levar mensagens de valor para você que está em casa, para você que busca a transformação, para você que busca informação de qualidade de vida, saúde integral, bem-estar. E, gente, cada podcast o assunto é pensado de verdade para trazer mais insights para vocês. E dessa vez eu vou trazer um assunto que é bem importante. Todos nós vamos passar por isso. Pois é, mas nem todo mundo está realmente preparado para passar por essa fase. Eu vou falar sobre amadurecer. O que é, de fato, amadurecer? Amadurecer, ele vai muito além do que crescer na idade, do que envelhecer. Ele traz, sim, a responsabilidade de evoluir, de olhar para si mesmo, de crescimento, de autorresponsabilidade. Gostou desse assunto? E olha, e quem está aqui comigo hoje é uma pessoa que dedica a sua vida a falar sobre isso. Estou aqui com Samir Abud, que é engenheiro de formação, mas olha, ele dedica hoje a sua vida no desenvolvimento pessoal, trazendo a sua própria experiência para estar ali direcionando pessoas na sua evolução, no seu autoconhecimento. Samir, é um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Que bom, então bem-vindo a esse podcast. Eu quero que você hoje, a gente traga a sua experiência, né, essa vivência tão maravilhosa e bonita que você já passou. E principalmente, Samir, o que é amadurecer para você? Qual é o significado disso? O que é que você traz nas suas vivências? Eu escolhi esse tema quando eu comecei a olhar a sociedade contemporânea, que ela tinha perdido alguns marcos que sempre existiram para a gente, né? Como, por exemplo, quando você olha, não sei se você já assistiu, eu assisto poucas séries, mas teve uma que me chamou muita atenção e eu consegui até o final. Chama Vikings. E tem o filho do Ragnar, que é o personagem principal, né? O Bjorg, o nome dele. Ele é convocado para assumir o lugar desse pai guerreiro, líder de tribo. É o Viking? É o filme Viking? O Viking. Sim, eu comecei a ver. E tem uma hora que ele vai para algumas batalhas e ele está muito preocupado em proteger a namorada dele. E o pai dele fica chamando a atenção para ele, que fica assim, olha, se você ficar preocupado com isso, vai morrer você e ela. E muitos que estão dependendo de você. Você é um líder, você é um guerreiro, vai olhar para o que você tem que fazer e assumir o seu papel. E ele ficava muito confuso, aparece ele sempre emocionalmente muito perturbado, até que em dado momento ele sente que ele precisa sair, se ausentar um pouco, ele vai sozinho se colocar numa situação de muita escassez, ele vai para as montanhas, ele fica no frio, ele vai caçar a comida dele. E quando ele volta, né, esse episódio me chamou muita atenção porque ele volta transformado, ele volta com um olhar mais frio, ele volta muito determinado, ele volta conseguindo ser realmente uma pessoa que transmite uma segurança e tem a responsabilidade do lugar que foi designado para ele. Então, nos povos originais, né, se a gente for aqui até um pouco para nossa pré-história, a gente tinha ali, quando um adolescente ficava meio confuso como ele, a matriarca olhava para ele, já sabia que ele estava chegando ali na puberdade, na adolescência, e falava assim, olha, vai passar uns dias com seu avô ali no mato. Aí ele ia, ficava sozinho, caçava um javali, pegava o rabo do javali, fazia um arco e flecha, dali ele já caçava, já comia. Quando ele voltava, ele estava mais sereno, né? Os marcos, que a gente chama de rito de passagem, eles, na modernidade, eles praticamente não existem mais. Talvez o último, né, que a gente tinha era, sei lá, uma festa de 15 anos, né? Como é que as mulheres? Era para você apresentar as mulheres, ó, agora ela já pode ter filho. Isso era assim, né? Era o debut. Então, a partir dali ela já era mulher, né? Era uma apresentação da filha para a sociedade. E isso hoje, nem isso tem mais, né? Aquela tradição mesmo meio que acabou. A parte social, econômica fez com que os filhos ficassem muito mais tempo em casa do que há poucos anos atrás, né? Há pouco mais de 2, 3 décadas, onde na Europa ainda é um pouco assim, mas já está perdendo também, né? Hoje, os portugueses, por exemplo, estão passando por um período difícil, porque o salário mínimo lá não paga nem um aluguel. E eles estão ficando muito mais tempo em casa, isso é uma coisa nova, né? Que aqui já chegou a um pouco mais de tempo. Então, quando eu percebi, eu via que tinham muitas pessoas ainda, adultos de 30, de 40 anos, presos ainda, principalmente a sua família de origem, a um papel muito mais de filho do que de adulto,
olhando muito mais para trás, para olhar em como conservar aquele sistema afetivo primário que ele nasceu, do que pensar em construir o dele. Tanto que hoje a maternidade já é uma coisa que não está sendo tão desejada. Para muita gente muito, né? Olhar para, eu tenho 2, 3 filhos, nossa, você não deve ter vida, nossa, você vai fazer o que de sua vida, você não tem tempo para viajar, você não tem tempo para... Então, existe uma cultura de mostrar que construir algo para si, que você deixa um legado que sempre foi a família que fortaleceu muito a sociedade e que perpetua a nossa espécie, como algo meio atrasado, né? E as pessoas entraram numa propaganda meio disso, de que a liberdade de você dar conta só de si mesmo era a melhor vida a se escolher. E ficaram presas também a muito conforto, muito individualismo, né? Muito egoísmo. E isso também eu acho um grande sinal de imaturidade, né? Você não fazer amizades na vida adulta, percebia que as pessoas estavam muito presas às suas amizades de sempre, que normalmente não são as que você escolhe, porque às vezes é um acidente geográfico de uma escola, de um pai que apresentou ao filho do amigo, mas aquela que você escolhe mesmo é quando você está mais capacitado de quem você é, para ver o que tem mais a ver com você. Tanto que era comum as pessoas chegarem assim, não me identifico mais com as minhas amizades, eu amadureci, e eles não querem vir. Eu falei, mas você pode, você é livre para conquistar outros. Mas eles não queriam, eles estavam ali presos, né? Era uma coisa deles, muito mais do que do outro. Então, esses tipos de comportamento eu quis observar para ver como é que esses padrões poderiam mudar. E eu comecei a dedicar minha vida a isso, para ajudar as pessoas a desapegarem um pouco desse passado, né, que era a principal característica que chegava. Muita culpa por estar deixando... Né, hoje, 53% dos lares, por exemplo, são chefiados por mulheres. Então, e muitas mães sozinhas também, muitas mães né? sozinhas. Então, esse filho naturalmente fica preso. A mãe que não se trabalhou, de algum modo, diz para ele que ele não pode sair. E isso, às vezes, não é dito diretamente. Mas é dito de maneira amorosa até, que é até um pouco mais perversa, né? Ou eu só tenho você, se não fosse você, você é tudo na minha vida. Emocionalmente, né? Acaba aprendendo. Você não sabe o que eu aguentei para te criar sozinha. Então, aquele filho vai entendendo, cara, não é permitido para mim sair daqui. Então, você acha que essa geração, então, de agora, ela tem um processo de não evolução emocionalmente? É como se fosse uma dependência emocional que está instalada ali, Sim, mais ou menos? muitas vezes codependência, né? Um do codependência, outro. né? E eles não se sentem autorizados a colocar os seus desejos para fora, materializar os seus desejos. E será que, de fato, eles sabem quais são os seus desejos? Porque... Às vezes sabem, porque recebem propostas de trabalho em outro estado. Hoje em dia é muito comum isso, né? Morar em outro país também é um desejo de muita gente. A geração dos nossos pais estavam com os países em guerra, em reconstrução. Não era permitido, não era possível você pensar sobre isso. Né? Depois da modernidade, a globalização e tudo que as informações foram trazidas para a gente, o quanto é fácil fazer movimentos estruturais, né? As pessoas começaram a arriscar mais, mas viram que o problema não era o fato de você não ter um visto ou não saber, era as dúvidas e as questões que apareciam ligadas à sua base, que não permitia que eles saíssem. Eles eram capazes, né? E às vezes até relacionamento mesmo, pessoa de outro estado, de outro país, conhecia, vou morar, vou viver uma aventura, mas quem vai ficar com minha mãe, quem vai ficar com meu pai? E eles botam tanto medo em mim, porque na verdade eles que estão presos e não querem que você vá porque eles não sabem viver sem você. Então esse emaranhado emocional que a família traz é algo que todo mundo precisa viver um rito, de você deixar de ser filho e se tornar indivíduo, né? É um processo de individuação, não é de individualidade. Com certeza. Né? É um processo de se individuar, né? É você falar assim, quem sou eu para além dessas pessoas? Quais são realmente os meus gostos? Né? A minha mãe sempre falava assim, nossa, essa casa é muito bagunçada. Aí quando eu fui morar fora, sozinho, eu falei, deixa eu ver se a bagunça era eu. Mas eu só pude permitir ver isso. Como é que era uma casa liderada por mim, onde só dependia de mim, que eu não tinha ninguém mais a quem culpar? Estou falando de uma coisa pequena, né? Mas assim, começa a ver características suas. Né? O que eu compro quando eu vou para o supermercado? Né? O que eu faço? Sim, aparece você mesmo, né? Na verdade, tomando decisões, escolhendo, vivendo. E essa oportunidade, assim como eu falei lá do menino do Vikings, muitas vezes você que tem que se colocar. Porque quando a vida te convoca
por ela mesma, às vezes você não está pronto, e aí você não vai, arranja 1000 desculpas para não ir, e aí quando você vê, quando o tempo passar eu vou conseguir, vai ficando pior. Você vai ficando mais medroso, né? E aí não faz. E você trouxe uma coisa que é bem importante. A vida, uma hora, ela vai cobrar isso, e ela vai passar, e você... né, de fato, tem que tomar decisões. Né, de fato, o que você quer, aonde você quer estar, né, como você vai se olhar. Aí vem as questões muito importantes que a gente tem que olhar para dentro e, de fato, fazer escolhas que muitas vezes são doloridas. Sair de casa, né, como você falou, e morar fora, construir ou não uma família, né, tomar ou não algumas atitudes assim, que só você vai saber, de fato, após decidir qual é a realidade, né? Só que a gente tem que olhar também, né, quem a gente se tornou nesse lugar, que às vezes eu ouço uma pessoa falar assim, Samir, você não sabe como doeu, eu tive que ir morar sozinha no Rio de Janeiro e me mudei para cá. Mas o que tem de mais nisso aí, cara, sabe? Também tem... A gente se tornou um pouco dramático para movimentos naturais. Isso. É só a vida acontecendo isso aí, né? Nossa, se você olhar para trás na nossa história, a gente fez coisas realmente difíceis, né? Muita gente brigou para a gente estar aqui hoje livre, né? E tinha muito mais coragem. E hoje sair da casa do pai, ou ir fazer um intercâmbio, ou ir morar fora, aprender uma outra língua e começar do zero a fazer uma amizade nova... né? Que atrofia foi essa que a gente se tornou? Será que não é um pouco também de uma certa acomodação, de você não... É como se você não quisesse enfrentar seus próprios medos, enfrentar a responsabilidade? É uma pergunta, porque sabe? A gente não porque às vezes também tem muita maquiagem ali. A gente não foi ensinado a isso, né? A gente não foi ensinado a isso, né? Sim. Os filhos acabam herdando os medos dos seus pais. Isso é verdade. Então, é uma necessidade de proteção exagerada, né? Onde você depois cria pessoas que estão ali aleijadas existencialmente. Elas não conseguem dar conta de si. E eu acho que a coisa que é mais agoniante para um pai ou uma mãe que está envelhecendo é ver ele com 70 e ver um filho com 40 dentro de casa que não sabe ganhar o próprio sustento para comer. Exatamente. Eu acho que isso que é muito angustiante. Então, até que ponto essa segurança, né? Já tive exemplos de alunos que chegaram, não, eu tenho dificuldade de ser independente porque... Quando eu fui sair para o meu primeiro emprego, meu pai falou, você não precisa trabalhar. A gente já tem tudo aqui, você tem que ficar aqui. Porque o sonho do pai era ter aquela família formada, aquilo tudo. Então, o que a gente tem que entender é que quem está dormindo está pensando em si. E se você estiver desperto e não pensar no seu próprio desenvolvimento, ninguém vai pensar. Com certeza. Porque um pai que está preso emocionalmente por um filho, ou uma mãe que está presa emocionalmente por uma formação de família, né? Imagina um pai e uma mãe que já... começaram a vida tendo 1, 2, 3 filhos. Às vezes eles nunca tiveram sozinhos, porque sempre tinha filho. Aí vai saindo 1, vai saindo 2, o último ele vai lá e prende. Por quê? Porque ele não quer ficar sozinho com ela, porque ele sabe que pode acabar, pode dar ruim, não sabe se tem o que fazer, não tem tarefa. Não sabe nem vida, né? Nem acha que existe vida após aquilo ali. Então tá todo mundo pensando em si, sabe? Às vezes eu acompanho casais assim, que falam, não, eu e meu marido, se a gente se separar... A gente já combinou aqui que o nosso filho é prioridade, que a gente não vai brigar nunca. Mas você não sabe por quê? Porque você está lá com seu filho. Você e seu marido, 12 anos, 13 anos juntos com eles, com esse filho. Aí você tem um programa de fim de semana, você tem várias demandas que esse filho provoca. De repente você se separa. Aí ele vai ficar, sei lá, um fim de semana na casa do pai. No fim de semana que você for ficar sozinha, você mãe, você vai ser solicitada uma coisa que já tem tempo que você não é. Que é você ficar... e dar conta de você mesma. E se divertir sozinha. Aí você vai procurar suas amigas estão casadas aí com filho. Você não tem uma nova amizade. Você se vê dentro de um apartamento que tudo te lembra aquilo lá. Pronto, é nessa hora, é por causa dessa questão sua, que você não trabalhou, que você na hora vai brigar com o seu marido para dizer que a guarda vai ficar com você. Aí você vai ver esses litígios, essas brigas todas homéricas aí. Por quê? Porque são processos emocionais que você, por alguma ruptura, não está preparado porque você nunca viveu. Eu fui viver sozinho viajando o mundo durante 5 anos, então às vezes a pessoa me pergunta assim, agora eu estou solteiro, qual é o desafio da vida de solteiro? Eu falei, eu não sei, eu não vejo desafio em vida, nada na vida não. Não, porque fica sozinho, eu falo, pô, tá de boa ficar sozinho também, tenho tanta coisa para fazer, que não dá nem tempo. Tantas descobertas, né, que você pode viver. Não, e não dá tempo de ler os livros que eu estou lendo, não dá tempo de eu jogar a bola que eu quero, de jogar o tênis com meus parceiros, eu tenho que escolher.
Então, e se eu quiser ficar parado hoje, eu tenho tempo também. Só que quem ficou tanto tempo assim, sozinho, né? Eu falei assim, você foi fazer o quê? Ficar 5 anos pelo mundo? Eu falei, a gente faz faculdade 5 anos para aprender a ser médico. Faz 5 anos para aprender a ser engenheiro. Faz 5 anos para qualquer coisa. Eu não vou fazer 5 anos para saber lidar comigo mesmo? Porque a lei é você ficar só. A lei é o silêncio. Se a gente parar de conversar aqui, o que vai imperar é o silêncio. De noite, quando não está dormindo, é o silêncio. A gente que arranha a existência com a nossa ação. Assim como as companhias, elas arranham, elas vêm sendo ruídos e ocupando espaços, mas quando tudo cessar, é você com você mesmo. Não, e é nesse momento que, de fato, você vai se ouvir verdadeiramente, né? E você vai poder ver as verdades que você não vai conseguir ouvir no barulho, né? Nessa agitação, que hoje é a vida moderna, de fato, muita agitação, né? Agora, dentro do seu trabalho, Samir, é bem interessante que você realmente trouxe aí, você tem muita experiência com as viagens, de estar observando pessoas, e dentro dessa observação é que você começou a perceber pessoas, e daí que você criou, né, o seu grupo online, Sim. que é Amadurecer, né? Então, assim, quais são os pilares que você traz hoje que são importantes para amadurecer, que você vê que, sabe, não tem negociação? Sim. Tem algo assim meio fixo que você pode estar dizendo assim pra gente? O principal que a gente trabalha é você observar a forma como você lê o mundo. Você tem que se apropriar disso, né? O mundo, mas não só seu ambiente, mas o mundo? Os fatos, né? Existem sempre 2 verdades. Um é o fato em si, o outro é a interpretação que você dá a ele. Com certeza. Não é Cada isso? um vai interpretar dentro da sua experiência, seu ponto de vista, né? Pois é. Porém, se você só interpreta as coisas de acordo com o seu ponto de vista, você é míope. Né? É limitado. É bastante estreita a sua visão de mundo. E geralmente as pessoas estão interpretando de acordo com as suas dores, Exatamente. de acordo com as suas questões emocionais, com os seus traumas, né? suas frustrações, né? Porque quando você tem uma crença muito forte, você vai para o mundo para confirmar aquilo que você acredita. É isso que você faz. Então, se a sua avó disse para sua mãe que nenhum homem presta, que você tem que ter sua independência, ela não falou isso do nada. Ela falou isso porque ela viveu alguma coisa e ela concluiu que aquilo é o certo a se fazer. Aí se tornou uma verdade para ela. E aí ela passou essa verdade para frente. Essa filha, que ainda não teve nenhum namorado, ela já está indo com uma visão de mundo pronta e olha para frente. Que não é nem dela, né? Pois é, então ela vai com as lentes. E olha lá atrás. Aí ela vai com as lentes, então ela fala, pô, nenhum homem presta, nenhum homem presta. Aí de repente o primeiro namorado vai lá e trai ela, fala, tá vendo que ela estava certa? Só que ela tem que entender que de Josefina até Xuxa, até a rainha princesa Diana, todas foram traídas e todas serão. Em algum momento da vida, isso é a vida. As pessoas não são confiáveis o tempo inteiro. Eu fui, você foi. Todo mundo que se arrisca na vida vai viver frustrações. É verdade. E você vai conhecendo como é o mundo através das relações. Não aconteceu nada demais, mas o fato de ter implantado uma semente nela ali, ela confirma aquilo e depois aquilo vai se agravando, vai se agravando. Então ela às vezes até arranja um cara legal e aí de repente esse cara fala, vou jogar bola segunda-feira com meus amigos. Para quem vem com essa lente já fala assim, ele vai me trair. Exatamente. Aquela que nunca ouviu nada talvez só fale que é uma bola mesmo e ela vai jogar baralho com os amigos, seja lá o que for. Então você precisa saber qual visão, quais lentes você está olhando para o mundo, porque se você tem a lente e tudo que você vai para o mundo é para confirmar aquilo, você vai viver um looping. Exatamente, esse looping não vai parar até você uma repetição de padrões, tirar essas lentes, né? Que não cessa. E a vida, ela é basicamente uma tentativa de te mostrar, através de acontecimentos repetitivos, que tem algo que você precisa olhar, que a gente chama de gatilho. Exatamente. Gatilhos são professores, né? Professores que tentam te mostrar onde você ainda não é livre. E se dói é porque tem algo ali que você precisa ver, né? Então, basicamente a vida é só isso. E aí você vai procurar um trabalho de aprofundamento para conseguir romper com isso, né? E aí você fala assim, peraí, tanta coisa que eu herdei, mas o que foi original meu? Às vezes aparece que não tem nada. Porque a pessoa nunca tomou uma decisão por ela mesma, ela nunca teve uma proatividade, uma atitude propositiva perante a vida, era sempre uma atitude reativa.
Então ela vai para um relacionamento, ela vive a vida do outro. Aí quando ela vai ver, ela fazia isso porque ela via era que a mãe fazia isso, então ela achava que aquilo era natural, né? Estava brincando até com uma pessoa que chegou para mim um dia e falou assim, não, quando minha namorada sai, ela me manda a localização em tempo real, isso é normal, né? Eu falei, não, normal não. Para mim isso não é normal, não. No seu mundo pode até ser. Aí ele falou, pô, meu pai fazia isso, botava coisa em mim assim para não me perder e tal. Aí quando ele começou a despertar que, olha que perigo você achar que é normal uma coisa exatamente. Tão, né, extrema de controle. E você vai ver que o padrão de controle estava sendo programado nele desde que ele nasceu. Só que como você está num núcleo fechado, a sua casa... Você já imaginou que você mora na sua casa, sei lá, 25, 30 anos? A principal referência do farol do certo e de errado foi ali, 26, 30 anos. Com certeza. Incisivo, intensivo, sem você ter chance de ver lá fora. Porque você não vai para casa de outra pessoa. Dificilmente. Você vai ali na casa de um colega estudar e volta. Mas você não conhece outras realidades. E aí se torna uma crença afetiva. É casa, trabalho, trabalho, escola. E você vai para o mundo com uma referência, às vezes duas. Né? Então o que eu tento trazer para os alunos, assim, cara... E aí eu acumulei muita história na minha vida, ouvindo centenas de pessoas ao longo desses anos, né? Para dizer para eles, olha quantas perspectivas, olha quantos vieses tem aqui. Para você ter um olhar um pouco mais polido, para ter uma lente menos embaçada. E aí você se torna muito mais empático, porque começa a caber muito mais incoerência dentro de você, sabe? Você vai julgando menos. Até porque você identifica que o outro, ele também, às vezes, está no mesmo lugar ou pior que você, porque é isso que acontece quando a gente para limpar essa lente, a gente ver melhor o outro e a situação. Então você fala assim, nossa, não só eu passei por essa dificuldade, essa lição, o outro também, mas nossa, o dele às vezes é até maior que o seu, e olha lá, ele está ali. Aí a gente começa a ter um pouco mais de empatia e entender, poxa, não só sou eu, aliás, faz parte da vida, né? Todo mundo tem isso. Os apaixonados acham que o amor deles é maior do que o de todo mundo, né? E quem está com raiva também acha que o mundo é horrível e vai acabar amanhã pela manifestação que ele está tendo de como ele está dentro dele. Então, quando a gente tem pouco repertório, a gente realmente se acha o centro do mundo. Né? Então, teve um professor que estava falando uma vez, poxa, se você malha e tem alguém que malha mais que você, faz mais exercício, já é neurótico. Se malha menos, é relaxado. Né? Você está no ótimo. Né? Então, quando a gente não faz nosso processo de individuação, a gente nem respeita o processo que o outro está fazendo também. A gente não acha bonito a independência do outro, os movimentos que o outro faz. É porque vem os julgamentos também, né? E dentro desse julgamento ele é referência àquilo que a gente viveu e ouviu, que como verdade. Então a gente começa a julgar o outro. Isso. Infelizmente isso acontece muito. E aí o outro, depois que a gente traz essa apropriação dessa linguagem, que ele vai descobrindo através das aulas, né? Ele ganha pela primeira vez uma capacidade de fazer diferente, né? Que é a base da aprendizagem. É a experimentação de outras situações, agora que ele está com uma leitura, né? Ele vai para aquela situação e fala assim, poxa, olha eu lendo de novo o fato dessa mesma forma, mas não é aquilo que eu imaginava, mas o que é? Né? Aí você começa a tentar ser curioso para conhecer a pessoa, conhecer o fato, observar mais. As pessoas estão falando muito. Né? Por que a gente está adoecendo como sociedade? Né? Imagina que os homens continuam ainda sendo os protagonistas nos suicídios, por exemplo. Né? Os jovens hoje de 10 a 24 anos é a segunda causa. Bastante, né? Segunda causa. Né? A gente fala pouco disso, a morte é um tabu, tudo mais. Mas assim, quando alguém faz isso e que a pessoa nem conseguiu falar do que ela estava passando, falhou todo mundo como sociedade. Né? Por quê? Porque você vai ver na rede social todo mundo dizendo o que é que está certo. É um julgamento o tempo inteiro, porque antes a gente fazia alguma besteira na escola, só ficava ali na escola. Hoje pode ir para o mundo todo. Com certeza, ainda tem as ameaças que você pode se expor, né? E aí... Então era um lugar para a gente estar aprendendo muito mais a ouvir, a perguntar, fazer perguntas abertas, né? A ser curioso pelo outro, para aprender a acolher. Também a questão da comparação, que atrapalha muito nesses casos também, né? Você não lembra quando o Instagram chegou a tirar até o contador de curtidas? Porque muita gente estava ficando doente. Não, e muita gente, jovens aí realmente, né, praticando suicídio, porque...
queriam pertencer e quando viam que não estava, realmente ficavam arrasados. Aí a questão da força emocional que realmente faltou, né, trabalhar, né? Então eu estudei muito a ontologia da linguagem, né, que onto significa ser. Ontologia é o estudo do ser. A ontologia da linguagem é que linguagem é essa que habita o seu ser? Nós somos seres linguísticos, né? Habitamos na linguagem. O que é isso que faz com que eu leia? Né? Eu estava te falando ali fora, a gente às vezes se prepara para falar inglês, para ir para uma prova, para morar no exterior. Né? Se dedica, né? Se dedica pra caramba, fala, não, eu tenho que me preparar para isso. Mas, pô, você vai enfrentar uma vida que é complexa pra caramba. As relações humanas é algo extremamente complexo. O ser humano é um ser complexo. E você acha que você não tem que estudar nada, que você simplesmente tem que chegar lá só falando o que você acha que é verdade na vida e defendendo as crenças que você tem numa mesa de bar e você acha que você vai viver bem? Né? E aí você vai casar com uma pessoa que é um outro mundo que você não conhece e aí vai ficar cada um tentando trazer o outro para o seu mundo. Exatamente. E esse mundo foi o mundo que cada um trouxe de casa. Né? E ninguém vai abrir a bagagem e vai falar assim, peraí, vamos fazer uma mala só aqui? Pega um pouco da sua, deixa eu ver o que teve na sua aí que foi legal, vamos ver o que teve na minha para a gente discutir o que, é que a gente vai até dar de bagagem para os nossos filhos. Né? Isso não faz, é um exercício fundamental. Com certeza, e muito importante, até porque a questão de você se sentir bem na vida, né? Sentir pertencente, de você sentir que você... a sua essência, né? Vinha toda essa busca que a gente tem de felicidade, de propósito e tal. É isso. É você ter esse tempo para olhar verdadeiramente quem é você, sem essa bagagem que foi herdada. Né? Mas para isso você precisa fazer escolhas de parar, de ter, né? Buscar essa pessoa, esse lugar onde eu vou poder ter essa oportunidade de para tudo. E agora deixa eu me enxergar. Né? Deixa eu ver aqui quais são as minhas verdades, quais são as minhas dores. Essas dores são minhas? Ou eu carrego, como você trouxe da avó, né? Foi herdada. Será que de fato isso aqui realmente é o que é? Então é se questionar. Se questionar até de fato entender que não é bem isso. E se não é, onde está a resposta? E a vida ela não sossega até você ver, né? Essa é a parte ruim. Ela vai te trazer sempre. Ela acha que você é meio burro, porque ela fala, vou botar a mesma situação para você fazer a mesma besteira, para você ter a mesma perda. Até você desistir e falar assim, peraí, o problema não é a pessoa, né? Minha vida é o lugar, não é o lugar. As pessoas né? sabem que saem do ambiente. Todo chefe então é ruim, toda empresa é tóxica, todo namorado me faz mal, né? É abusador. Onde é que está, né? A sua responsabilidade nisso? Exatamente. E quais são assim os temas que as pessoas mais abordam, né, trazem como bagagem para fazer o seu curso, a sua vivência? Elas trazem queixas variadas, mas quando você vai ver, a origem é uma só. Né? A base familiar, a criação, que nunca foi investigada e que muitas vezes é negligenciada. Isso foi lá no meu passado. Eu levei de boa lá com meu pai e minha mãe. Acha que ele foi de boa, né? Porque tem isso então mesmo. Ela não sabe a codificação. Né? Você quer saber como vai ser seu futuro, basta você dar uma olhada no passado. Exatamente. Até porque você vive o seu passado o tempo inteiro no presente. Se você não tratou daquilo, infelizmente... Olha, isso é uma verdade. Você está vivendo isso hoje. Então, você não é, na verdade, o seu presente. Se você não fizer nada, né, já tem um destino para você ali. Exatamente. Né? E logo, o futuro não vai ser muito diferente. Então, elas chegam meio exaustas já de, minha vida não anda. Né? E aí que começa, né? As depressões leves, médias, e aí vai se aprofundando se a pessoa de fato não chegar a cuidar disso, né? Aquela falta de sentido, né? Falta de propósito, e aí começa uma melancolia que é aí, sei lá, muito perigosa, principalmente no mundo atual, né? Onde mais aparece aí os relacionamentos amorosos, eles são a grande universidade da vida, porque é ali que você se confronta com muita coisa. Exatamente. É onde você fica vulnerável, é onde as suas fraquezas aparecem, né? É onde você bota para fora aquele comportamento mais sombrio, muitas vezes. Então, o relacionamento acaba sendo a grande porta de entrada para a grande maioria das pessoas, mas quando a gente vai olhar, tem muito pouco a ver com a pessoa que ela... Né? E muito mais a ver com a pessoa que ela não conhece, que é ela mesma. Exatamente. Né? E que ela está ali atuando meio que sem saber. Então, você precisa se preparar para isso, porque é uma tarefa complexa. E as pessoas acham que não, né?
que ter um bom relacionamento é você fugir um tempo inteiro do tédio, é você conseguir ter o máximo de relações sexuais por semana, para medir que o relacionamento é bom, né? Mas, por exemplo, não sabe como funciona um homem e uma mulher, que são completamente diferentes, né? Se a gente estiver falando de uma relação que a grande maioria é heterossexual, de homem e de mulher. Como é que você vai se relacionar com uma mulher, por exemplo, um homem que não entende os ciclos da mulher, que mudam 4 vezes no mês? Né? E você vai achar que ela está sendo grosseira por causa disso, aí de repente entra numa menopausa, o relacionamento muda porque ela muda também, cai libido. Cara, você tem que estar o tempo inteiro se capacitando do gênero. Assim como a mulher também, porra, o homem ele tem um histórico de ser menos comunicativo, de ser muito mais racional, de matar um leão por dia. Não, e a forma de pensar do homem é bem forma diferente. De pensar, né? Ele pensa muito macro, a mulher pensa muito certeza. Micro. Então, é um complemento bem legal, mas assim, querer que o outro desenvolva as suas valências e vice-versa, vocês vão potencializar as fraquezas. Então, tem coisas que vocês são melhores do que nós e vocês precisam liderar. Tem coisas que nós somos melhores que vocês. Cada um tem seus papéis importantes. Cara, né? e tem uma natureza muito inteligente nisso aí, sabe? Eu acho que a gente se perdeu. Sim, concordo com você. Por conta dessa falta de conhecimento. Exatamente. E aquela história, né? É para agregar, né? Com justamente com as qualidades, as virtudes que a gente tem e também com as que tem para aprender. Porque faz parte, né, da vida mesmo. Então, o homem e a mulher têm os seus papéis, têm os seus valores, e não é uma briga de sexo, né, dessa questão, mas sim entender, como você trouxe, um outro, principalmente falando de relacionamento, a importância de compreender quem está do lado. E até incentivar, né, porque às vezes a pessoa ela está ali passando por um momento difícil. Uns têm mais, todos vão ter bagagens, mas um tem mais que o outro, né? Sim. E aí tem horas que a gente tem que soltar essas bagagens para poder seguir um novo caminho, uma nova história, uma nova vida, né? É um convite também, né? O casal, ele às vezes um desperta, a mulher amadurece mais cedo, historicamente é assim, a mulher fala mais cedo, né? Eu acho mesmo... A mulher é mais falante mesmo. Eu acho a pobreza, rapaz, quando eu vejo mulher querendo ser igual a homem, porque o homem é um ser tão atrasado. Ele fala muito mais tarde. Ele demora mais de andar, é só você ver de pequeno. É verdade. O desenvolvimento é muito mais atrasado. A subjetividade é muito abaixo. A sensibilidade é muito abaixo. Então, quando eu vejo... Né, eu até brinco assim... mas eu também quero meu emprego assim, não sei o que. Eu falo, rapaz, mas o que restou pra gente foi ser engenheiro mesmo. Foi se meter em tubulão, porque a gente nunca vai ter o prazer de, por exemplo, gerar uma vida. De fazer coisas, de ter um sexto sentido. De ter uma subjetividade, de uma capacidade reflexiva, né? A não ser quando você é intelectual. Né? É isso que eu ia falar. Existem homens diferenciados. Você, por exemplo, é um homem diferenciado. Assim, porque eu também fui criado com 5 mulheres, né? Isso, então, né? Não é todo mundo que tem essa chance que eu tive. Mas, acaba que a vida mesmo fez com que você fosse diferente. Em linhas gerais, não é assim que acontece, né? É verdade. Eu não tive um pai que ficava me... Não, e aumentou muito, você vê essa questão do narcisismo, você ouve muito falar hoje, a questão também, né, da violência. Então, assim, essa guerra do masculino, feminismo demais também, esse desequilíbrio, ele acabou mudando muito a nossa história, né? Essa caminhada do homem e da mulher. Porque foram muitas dores, né? Então, é porque a gente teria que ir lá atrás para você dar um arcabouço para a pessoa. Viagem, é porque a gente vem historicamente aí, a gente vai entrar em religiões, culturas de uma repressão muito grande, né? E é muito recente as coisas que aconteceram. Sim. A pílula anticoncepcional foi da década de 60. Até então, o sexo era fins reprodutivos, né? Tem o relatório Haidt, que foi escrito na década de 40, se eu não me engano, entrevistando mulheres sobre o prazer feminino. Esse relatório ficou proibido na maioria dos países de ser publicado, né? Onde tinha ali uma verdadeira revelação para que todas as mulheres soubessem como é o prazer feminino, porque ninguém conversava sobre isso. Exatamente. Ninguém sabia, né? Se você vai olhar a década de 70 e 80, vem muita repressão, conservadorismo de novo, Ronald Reagan, Margaret Thatcher. Depois, década de 90, os anos 2000, começa a liberdade de novo, né? Temas da AIDS e tudo mais. Depois, então, você está sendo um movimento
o tempo inteiro de liberdade, segurança, conservador, progressista. A gente está vivendo agora uma onda de ao retorno da religião de novo, para muita gente. Igrejas voltando a porque também teve uma se queda, comunicar. né? Tipo assim, uma questão de valores também, um pouco, né? Essa questão da família menos presente. Então, realmente, a gente passou por um momento, assim, que acaba tendo a necessidade de vir aquilo que falta, né? Porque muita liberdade, também o sexo aumentou demais, Sim. a vulgaridade e tal, então o limite não existe mais. Então, é normal agora fazer talvez um outro ciclo, né, de acontecimentos para poder, sei lá, equilibrar mais isso. Eu acho que a gente esticou a corda demais. Esticou demais, né? como tudo, né? Como Precisa tudo. de equilíbrio, como o programa é. Vida em equilíbrio. Vida em equilíbrio. E a gente vai agora tentar olhar, poxa, não era isso. Não era também ir para o extremo de lá. Não é o extremo. Não deu certo. É o caminho do meio, né? Essa promessa que me fizeram aí realmente não aconteceu, né? Então, dentro do nosso processo de desenvolvimento, a gente está tentando ainda, né? Claro. Samir, conta um pouco. Você decidiu ir para fora, ficou um tempo, né? Na verdade, eu acho que a sua intenção foi passar um ano sabático, algo assim, acabou ficando muito tempo fora. E depois você voltou já com esse propósito de trabalhar com desenvolvimento pessoal? Foi durante esse retorno ou surgiu quando isso? Eu não programei isso, né? Eu saí porque eu queria conhecer. Eu tinha uma vida muito limitada. Desbravar a vida. Eu sempre fui muito curioso para viver, sabe? Eu ficava dentro de uma obra, né? Fiquei 15 anos dentro da engenharia, então só vendo o engenheiro conversar sobre as mesmas coisas, vendo o meu dia a dia ali, eu falava, cara, aqui eu já estou mais desaprendendo do que aprendendo, então está na hora de eu ir embora. Mas não é ir para outra obra, não é para empreender e criar uma empresa minha nessa engenharia para prestar serviço, não. Eu queria ver a vida, né? O que está rolando aí. E ali, foi em 2015 isso, né? Se você olhar 2012, que a internet começou a ficar mais acessível para telefones e smartphone, né? Que até então era cara. E aí eu estava vendo outras realidades de vida. A gente pôde ver o que uma pessoa hoje está fazendo na China, no Japão, na Austrália. Exatamente. Quais são os estilos de vida, o que eles ouvem, o que eles fazem, o que é certo lá, o que é errado aqui. Aquilo ia explodindo a minha cabeça de maneira exponencial. E eu lembro de começar a estudar um pouco sobre nomadismo digital também, porque eu tinha uma grande questão com a liberdade geográfica de ter que... Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, então, eu queria ver um pôr do sol. Às vezes a pessoa me convidava para o aniversário, sexta-noite, que é uma coisa normal. Eu não podia, porque sábado de manhã cedo eu tinha que estar o primeiro a chegar na obra. Então, eu só queria parar com aquilo, né? Tipo assim, veio uma necessidade de viver, de experimentar. De ter um pouco mais de autonomia, né? De liberdade para fazer o que eu quisesse um pouco, né? Eu queria me permitir fazer um pouco isso. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 33. Você tem 10 anos. E aí eu decidi sair, né? Eu tinha um pouco de dinheiro que eu juntei durante os anos de trabalho. Não era o suficiente que eu queria, né? Mas eu falei, cara, tem um dinheiro aqui que se eu... Comecei a pesquisar alguns países, assim, onde é que eu vivo com pouco e esse dinheiro acaba durando mais, né? Então eu ficava fazendo essa conta, ficava procurando lugares que eu conseguia... Então não era uma escolha do coração, que você queria conhecer aquele país e ver aquela cultura, não foi bem por aí que você foi? Eu não estava preocupado com cultura, com o país, não. Eu foi estava preocupado comigo. Aberto. Eu estava preocupado em sair por aí com a câmera fotográfica, entendeu? Você queria a experiência, né? Eu queria experiência, eu queria... E o nomadismo digital que eu estava estudando, né? Eu via claramente que um modelo pós-guerra estava caindo, que era o modelo onde a gente tinha aquela ordem de trabalho, né, aquela sociedade funcionando de maneira padrão, onde você ia para o trabalho, voltava, tinha uma casa, uma família. Então, aquele modelo, para mim, estava falido porque as cidades estavam ficando muito inchadas, então a qualidade de vida para você trabalhar no mundo corporativo, você já via, São Paulo até hoje é assim, você vai percorrer 4, 5 quilômetros, uma hora. Muito trânsito, né? Tudo muito agitado. Então eu falei, cara, isso aqui não vai ser sustentável, isso aqui vai adoecer as pessoas e eu preciso fazer isso logo no início, né? Porque as coisas demoram para você aprender, você tem uma curva de aprendizado ali, e os pioneiros geralmente saem na frente. Então ninguém falava de curso online na época, tinha pouca gente fazendo isso. E eu ficava observando e tendo tempo para estudar, fazer minhas leituras,
ver o que eu queria me colocar à disposição da vida para ver o que eu sou curioso. Então alguma coisa ia me bater no olho e eu ia lá e aprofundava, né? E assim eu fui escolhendo alguns países, né? Eu fui rodando primeiro porque eu fazia, para me sustentar, eu fotografava e filmava, eu fazia vídeos para hotéis. Então eu olhava o site do hotel, o hotel tinha umas fotos ruins dos quartos, hotéis luxuosos, né? Naquela época, 300, 400 euros a diária. Uhum. Eu ia lá, reservava, fazia uns vídeos de drone, mostrava ao dono, o dono vinha, trocava aquilo por hospedagem, comida, então eu ia ficando num lugar, conhecendo, fazendo um vídeo e entregava. Eu comecei a mexer com o site também, para fazer o site dele completo do hotel. Eles eram muito fracos de marketing naquela época. Eu tinha drone, ninguém tinha drone na época. Nossa, então já... Fazia imagem aérea, né? Então eu me pioneiro. profissionalizei nesse tipo de coisa. E tinha muita gente, eu não dava conta, indicava às vezes assim. Tem hora que eu enchi o saco, eu tinha mais equipamento do que roupa. Aí eu vendi tudo, botei só uma mochila mesmo, aí comecei a peregrinar. Aí fui fazer Caminho de Santiago, fui conhecer gente mesmo, assim, que estava buscando como eu. Então eu não ia para a Europa para conhecer Paris, Torre Eiffel. Eu pisava lá para ir cruzar a Espanha de ponta a ponta, andando. Você tinha essa necessidade mesmo interna de ficar nesse momento dentro de você, assim, descobrir esse seu desejo mesmo, Eu queria fazer coisa diferente, sabe? Minha equipe fica louca comigo, né? Outro dia mandaram, Samir, o que você acha de fazer essas medalhinhas aqui? Eu falo, cara, eu já vi isso aqui no supermercado, eu já vi gente com isso aí. Entenda uma coisa, eu tenho identidade. Eu quero uma coisa que alguém olhe assim e fale assim, rapaz, nunca vi isso aqui. Olha que massa que essa pessoa fez. Né? Tem que ter autenticidade, senão eu não vou. Sim. Então, viajar o mundo com a mochila nas costas, para ir para onde, né? Vou pro Grand Canyon, né? Eu quero fazer coisa diferente. Eu me meti lá na Índia, fui para dentro de um ashram, entendeu? Estudar como os caras estudavam há milênios atrás, sabe? De forma oral, muitas vezes, né? Tinha curso formatadinho, início, meio e fim, era assim. Mas a Índia, você foi buscar algum conhecimento de que traga o autoconhecimento? Ou a Índia sempre teve essa mística, né? De ser o lugar do conhecimento, né? Então eu tinha curiosidade. Das vivências, principalmente, né? Eu tinha curiosidade dessa cultura, né? Muita gente que você ouvia as histórias assim, né? De grandes empreendedores, inclusive, eram pessoas que tinham passado pela Índia e tudo mais, né? Até lá na Índia tem a história de que Jesus, como não foi registrado dos 12 aos 30 anos na Bíblia, que ele passou por lá? Ele fez um intercâmbio aí que ninguém sabe para onde ele foi. Tem a história dele lá na Índia, né? Tem alguns livros lá. Então, eu ia ouvindo outras perspectivas de vida, mas principalmente o Oriente, né? Que eu vivi mais de 3 anos, ele pensa completamente diferente da gente. É outro mundo, né? Então, tipo, um psicólogo for para lá vai morrer de fome, porque a estrutura psíquica deles não cabe. Psicanálise, psicologia, eles não trabalham com a falta do pai. É capaz de você chegar para um terapeuta indiano e falar, e aí, vamos começar por onde? Você vê como isso é tão cultural mesmo, né? Claro. Chegar para ele e falar assim, não, vamos conversar pelo meu pai que me abandonou. Ele vai falar, o meu também me abandonou, mas isso não tem a menor importância. Vamos falar de coisas importantes. Então, você vai ficar meio perdido disso, né? Eles não olham a vida, a mudança, por exemplo, que no Ocidente a gente está o tempo inteiro tentando buscar uma série de garantias para botar nessa prateleira bonita. Aí você bota a foto da formatura, a foto do casamento, suas conquistas, tudo organizadinho, e o resto da vida toda para tentar proteger essa prateleira para ninguém mexer. E aí você não vive, né? Você até vive, não mas... presente a maioria das vezes, porque você está o tempo inteiro querendo montar essa independente se está bom ou não, você está querendo sempre conservar. Lá eles estão olhando a mudança como uma coisa natural. Há sempre mundos acabando para outros nascerem. Então você fala assim, meu Deus, eu estou desesperado que eu me separei. Ele vai falar, vai ter sempre mundos acabando para novos nascerem. Isso aí, isso é a vida. Então a naturalidade da forma de pensar, que eu queria ter contato. Então eu vivi muito tempo. E isso você lá. Não tinha dentro de você eu lá nessa... É porque eu sou filho do Ocidente, né? Então não tem como a gente... nasceu do lado de cá do mundo, você... É porque a gente às vezes acha que o Ocidente, né, desde quando eles tentaram ali na colonização europeia, tentar fazer o marco do mundo como se fosse a partir dali, né, que começou a vida. Lá é o velho mundo, né? Ali não é o velho mundo, tem mundo muito mais velho que ele lá. Sim. Mas a gente aprende só uma parte, né? Na escola ninguém te ensinou sobre cultura védica, né? Budismo ou outras formas de pensar. Então a gente vinha ali dentro de uma cultura judaico-cristã e tudo mais, através da culpa, não sei o quê, honre isso, aquilo. Tinha um pacotinho ali, né? Eu queria só... Será que é só isso que tem? Porque não deu certo isso aqui.
O Ocidente, a gente está vendo aí a bagaça que está, né? E deixa eu olhar como é que a galera vive lá, né? Se você chegar para um oriental, né? Trazer de novo um indiano. Não, porque a gente tem que performar melhor, então vamos ver aqui que a gente pode produzir mais. E eu vou acordar de manhã cedo, tomar um banho gelado, e tomar meu café, e correr, e depois voltar e malhar, e tanta coisa. Ele nem vai entender o porquê que você está fazendo isso. Ele não vai entender, sabe? Ali, a Índia, principalmente, tem muita abundância de muita coisa. Quando você aquela região que a gente vê, assim, que também tem muita pobreza ali perto Tem 11 regiões, assim, pelo menos o que eu já vi. Nada diferente do que tem aqui em Salvador. Ah. Uma vez eu levei uma menina de Barreiras aqui, ela até falou assim, Sami, todo mundo botava medo de pobreza para mim. E o que eu estou percebendo aqui é que as pessoas não conhecem a própria cidade nem o próprio país. Sabe? E a gente fica muito chocado porque a gente vive numa bolha onde a gente afasta a pobreza muitas vezes da gente. Sim, sim. Né? E essa não é a característica oriental. Lá você vive muito realmente misturado. Mas, por exemplo, você vê um país com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né, que hoje é o número 1 do mundo em população. As pessoas não bebem na rua. Não existe assassinato, não existe mão armada. São pouquíssimas mortes por ano, proporcional à quantidade de gente que tem. Sem dúvida. Né? Eles têm, eu lembro de um dado lá, na época o Brasil estava batendo mais de 60 mil assassinatos, eles com 8. Só que eles têm 7 vezes mais população que a gente. Então é um abismo de cultura em relação à violência. Se você olhar hoje, os grandes CEOs das grandes empresas, CEO, Microsoft e tudo mais, a maioria é indiano. Porque é uma liderança muito mais colaborativa, empática, porque ele veio de um lugar onde ele conviveu de muito perto com a vida como ela é. Porque é um país que tem muitos problemas sociais. E a gente acha que o fato de viver num país que tem muitos problemas sociais, você vai ser triste, porque você vai ver isso porque você nunca viu, então você não tem ainda estrutura emocional para conviver com a diferença. Sim. Mas quem tem e aprendeu a conviver com isso, consegue ser uma pessoa que você nunca vai ser. A mesma coisa, você tem um sócio, quer fazer um negócio. Aí você tem uma pessoa para escolher, um que já quebrou 7 vezes, o outro que só teve sucesso a vida inteira. Você vai escolher quem? Não, a tendência é escolher aquela pessoa que já teve, né, o sucesso e já tem referência. Porém, quando acontecer um problema, porque acontece... Quem sabe é quem já passou, né? Tá entendendo? Você se sente mais seguro com quem, né? Então, é por isso que a gente tem que aprender que, né, a gente não pode ficar mal com as frustrações e com as perdas, né? E com as coisas que dão errado na vida, né? Porque, de fato, assim, faz parte. E isso é, de fato, amadurecer, né? E o que é isso de dar errado, né? As pessoas me perguntavam assim, Samir, mas dar errado, será que é dar errado? Não, ela falava assim pra mim, vou viajar o mundo, isso aqui. Cara, mas se seu plano der errado? Eu falei, já deu errado, se desse certo eu tava aqui. Eu tava feliz aqui, já deu errado. Eu estou tentando fazer dar certo. Não, pois é. E esse conceito realmente de dar errado, você tentou, você chegou até uma certa experiência. Então, não sei se de fato é dar errado. Por que não se faz a pergunta e se der certo? Exatamente. Por que não, né? Eu também acho. Eu sou dessas que faz a pergunta e se der certo. Eu sempre brinco que o não a gente já tem. Eu vou no sim. Entende? E por que não? E por que não? Por exemplo, o nome é Vida em Equilíbrio, isso, né? Eu sempre falo com meus alunos, não existe... vida equilíbrio. Muita gente o ser humano não consegue estar em equilíbrio. Em desequilíbrio. Em desequilíbrio. O equilíbrio é você justamente saber lidar com os seus desequilíbrios. Exatamente. Você ter ferramentas onde você... Porque a gente oscila o dia inteiro. O tempo inteiro. Mas a ideia, a proposta do programa é justamente isso. É trazer... Porque, assim, no fundo, a gente vive em desequilíbrio. De fato, o ser humano, como você falou, é complexo. Ninguém se conhece, até para se relacionar é complicado. São vários poréns, várias coisinhas que a gente precisa cuidar. Só que, qual é o nosso... A gente precisa o quê? Para poder trazer um pouco de paz, qualidade de vida, a gente precisa buscar o caminho, pelo menos, para tentar equilibrar o máximo que a gente conseguir. Uma hora vai ser um prato, outra hora vai ser outro prato, e daí a gente vai buscando essa tal vida em equilíbrio. Porque no senso comum parece que a vida em equilíbrio é a vida que tem pouco toda problema. Linear, né? Que tem pouco problema. Exatamente, então, a gente tem que arrumar isso. O prato, como você falou, aí, o outro está caindo, a gente vai arrumar. Eu não estou falando disso, eu estou falando assim. O que foi que adoeceu a estrutura psíquica, né? As doenças mentais hoje, que estão majoritariamente do lado de cá do mundo, que é um lado que lida com a falta e com o desejo. O
que adoece as pessoas? Por exemplo, é muito comum chegar pessoas de concurso público. Sim. Por que chegam pessoas de concurso público? Porque a maioria vai pela segurança. Uhum. E quando você vai muito pela segurança, você abdica da liberdade. E a liberdade é onde moram os seus desejos. Exatamente. E ao longo da vida, você passou no concurso lá com 25, 26 anos, cara, com 40 você vai ter outras motivações, com 50 também, né? Aí ou você vai entrar em coerência com a vida que você escolheu, ou... E se acomodar, se acostumar, né? Aceitar. Ou você vai ter... Porque existe um desejo que não cessa. E esse desejo, você precisa dar vazão para ter a vida em equilíbrio. Porque desequilibra quando você não vive aquilo, não né? vive aquilo, né? Toda repressão gera uma compulsão. Com certeza. Então você vê uma pessoa que está muito reprimida, né? É comum você ver pessoas que, por exemplo, ficaram dentro de... Eu já recebi muitas pessoas que ficaram dentro de igreja, de mosteiros e vivendo aquilo ali. Quando sai daquilo ali, você vê um desequilíbrio total em relação ao desejo. Porque não é moderado. É a mesma coisa se você também privar o seu filho de comer doce a vida inteira. Quando ele for para um aniversário, ele vai ser um sequestrador de mesa. Entendeu? Então, trazer esse equilíbrio é falar assim, cara, o desejo, ele existe, né? E a gente precisa ir dando vazão de modo a que não nos destrua. Exatamente, mas é esse o objetivo do programa. Então, quando a gente busca o conhecimento, a gente procura se avaliar, sombra, luz, como eu sempre digo, você aceita isso, entende que a vida é essa, é esse todos os dias a gente tem o desafio de acordar, de lidar com o outro, sabe? De estar enfrentando você mesmo, seus medos, as suas preocupações, entende? Então, assim, você vence a cada dia. Sim. Entende? É importante fazer uma lista, né? O que é que eu tenho que fazer amanhã, mas o que é que eu quero fazer da minha vida. Porque essa resultante desse conflito, dessa lista, é o que está adoecendo as pessoas. Porque eu sempre pergunto lá, o que é que você quer? Você que veio para cá para o curso, você que veio... Qual é o seu desejo mesmo? Porque às vezes tem desejos demais que não são seus, né? Na verdade, são desejos, assim, vamos dizer assim, momentâneos, de muito mais de ter. E também tem isso, né? Não, mais mas do que elas sabem mesmo. No fundo, elas sabem o que elas querem. Não, sim, mas tem pessoas que estão muito mais presas, não na essência do ser, de verdade, assim, do seu desejo de quem você é. Poucas pessoas buscam ou têm essa consciência que precisam olhar mais para elas de verdade, sabe? Daquele ser que é, né, muito mais do que aquilo que ela vive. E está muito mais preocupado em ter, para poder pertencer, para poder mostrar. E aí, quando ficam só nessa busca, o vazio continua. Porque não é sobre ter. Tudo bem ter. E ninguém está falando que não tem que ter. Faz parte da vida. As conquistas, você ter. Mas o ser vazio, ele não vai dar sustentar. Né? A pirâmide é diferente. Ela sustenta só o ter. Aí uma hora a pessoa vai ter uma crise existencial. Vai conquistar tudo, mas depois vai ter um vazio. Vai perguntar, sim, eu tenho tudo, mas será que eu vivi isso tudo? O ter é um sintoma do justamente você não conseguir colocar o seu desejo real para fora, né? Isso. Então ele vaza para algum outro lugar para você ter uma compensação. Para preencher, né? A pessoa uma compensação, acha que né? Exatamente. Assim, pô, cara, já que eu não fiz o que eu queria, mas pelo menos esse trabalho aqui me dá dinheiro, então eu vou ter umas experiências legais, vou viajar para alguns lugares, né? Então, mas o que você realmente quer, né? Então, quando você faz uma pergunta poderosa dessa num trabalho de autoconhecimento, onde você está indo entregue, né? Agora eu estou falando que eu vou levar uma turma aí para Atacama. Tem lá 14 pessoas e eu vou falar, e aí, o que você quer mesmo? E você fica calado assim, para ver o que aparece. Porque quando você pergunta só isso, né? É diferente de você perguntar, onde é que você quer chegar? Vai falar, aí ele vai ter um bocado de resposta pronta, né? Olha o que eu estou perguntando, qual é o seu real desejo aí, meu amigo? Diga aí. Como é que são suas vivências? Né? Você normalmente demora quanto tempo? Depende, as pessoas ela tem, são 7 dias. Você tem sempre um foco, né? Você traz um tema? Não. Ou você deixa aberto para quem está Eu falo para eles assim que às vezes perguntam assim, qual é a ferramenta que você trabalha? Eu falo você é a ferramenta. Você. Então eu não tenho nada pronto. Vamos chegar lá seres humanos, né? Imagina, eu trago um bocado de coisa pronta, né? Às vezes eu vi uns trabalhos de coach que dizia o que você fazia na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão. Aí eu falo, isso serve aqui para todo mundo? Né? Qualquer questão que a pessoa chegue, então você vai fazer isso aqui, roda da vida, não sei o que. Eu já me afasto de qualquer trabalho que tenha isso aí. Então você perguntar
Quando você falou mesmo assim, quer me dizer aí o que é que vai falar aqui? Eu falei, não sei, não sei o que você vai me perguntar, não te conheço. O HD está aqui. Quando você perguntar, eu vou tirar alguma coisa, isso aqui eu tenho certeza. Sim. A mesma coisa lá. Para qualquer questão que aparecer lá, eu me sinto pronto para guiar a pessoa. Mas eu preciso que ela se entregue, porque a ferramenta é ela. Se você entregar pouco, você vai receber pouco. Mas se você entregar muito, minha amiga, você vai receber muito mais. Isso aqui é igual um piquenique. Piquenique é massa, que você leva o seu e leva um pouquinho para a pessoa. Aí só que todo mundo faz isso. Então fica abundante, fica sobra. Farto, com certeza. Sobra, sabe? Eu dou muita liberdade para eles, né? Eu escolho lugares realmente que tem muita natureza, que a natureza te coloca num lugar de produção de reflexões interessantíssimas. Mas você tem práticas também? Tipo respiração, alguma coisa assim com o corpo? Não, a gente sobe montanha, a gente faz aventura mesmo, sabe? Tem uma montanha lá de 6.000 metros esperando a gente para escalar, sério? Com neve. Então, por quê? Porque na montanha, cara, o cara vai botar os medos dele tudo para fora. Montanha, essa montanha mesmo que a gente sobe, ela tem é um professor, porque a montanha você já começa lá com a saturação de 80. Nossa. De cara. Mas e aí, não existe uma, como é que se chama? Um diagnóstico, não? Você saber como é que é essa pessoa de saúde, faz toda uma... A gente tem uma equipe completa disso aí. Guias médicos e tudo mais. Só que a forma como o cara ataca a montanha é a forma como ele ataca a vida. Sim. Então, por exemplo, você chega lá na montanha, tem 14 pessoas subindo. Aquela pessoa que não olha para si e está sempre preocupada com os outros... acontece muito. Ela não consegue subir a montanha, porque você está com a saturação baixa, o ar rarefeito. Se você não der uma respiração, um passo, e olhar para o seu pé e viver na presença, você não chega. Só que ali, às vezes, tem uma pessoa que está passando mal, ou outro que quer descer, a outra que chora. E naquele momento, por algumas horas, é você e você. E é muito difícil as pessoas ficarem só com elas mesmas. Porque se cada um dá conta de si, fica barato para todo mundo. É verdade. Cada um fazer sua parte. É igual a conta de bar. Se você for dar uma de porreta para agradar todo mundo e quiser pagar, a sua conta você só vai uma vez. Você só vai uma vez. Que depois você vai falar, não vou mais não, porque esse negócio aqui é pesado para mim. A mesma coisa de subir a montanha. Vai ficar pesado para você e você não vai chegar, vai ficar frustrado. Nada muda. Então, eu gosto de botar em experiências como essa, porque aí eu teria várias histórias para contar, interessantíssimas, de quando você vai ver a forma como ele fez aquele percurso, é exatamente a forma como ele encara a vida dele e os problemas da vida dele. E a resposta aparece ali, facilmente. Aquela que não quer ajuda, que não pede ajuda para ninguém, se mata, se desgraça lá, mas ela não dá um ai, e quando pergunta, como é que você está? Tô ótimo. E aí? Né? E a vida vai convidando a pessoa... a se desarmar, né? A se desarmar. Entendo. Né? Então, as vivências fazem esse tipo... Eu promovo experiências assim. É porque vai além do pensar apenas, né? De você estar ali, sei lá, como na terapia, falando apenas. Você, de fato, quando seu corpo está junto, passando pela vivência, que ali estão as suas emoções, seu corpo, a própria dificuldade, aí tem um processo muito forte, né, que deve acontecer. Muito, né? Muito. E a troca das histórias, né? Você chega lá com a sua e você sai com mais 13, né? Diferente de você trocar uma coisa, que você sai com uma, a pessoa sai com uma. E aí você muda, de fato, o ponto de vista, né? Muda todos os dias a gente trabalha... você achava que era um pesar. Os caras são 14 pessoas, né? Eu estou lá 7 dias com ele. Todo dia a gente trabalha 2 histórias ali. Eu aprofundo. Você pega a experiência de cada um durante esse dia e elas trocam, é isso? Não a experiência do dia, né? A história delas vai sendo o tema do dia. Sim, né? Entendi. Vamos falar sobre essa questão aqui que ela trouxe, né? Como é que eu direciono ela? Então, enquanto eu estou direcionando ela, né? Quando o Buda voltou, o Siddhartha voltou do seu retiro espiritual em busca de a cura do sofrimento, né? Os sutras que eram que ele ia escrevendo era baseado em cada problema que a pessoa passava do sofrimento dele. Então ele falava sutra de fulano de tal, sutra disso aqui, sutra disso aqui. Cada história ele ia iluminando aquela pessoa que estava com o sofrimento. Porque a partir do momento que você está desvendando a história de você está vendo a sua história também. E você não precisa estar passando pelo mesmo problema que ele. Sim. Até porque os problemas que estão lá são problemas humanos. Todo mundo passa. Você vai ver lá problema com pai, com mãe, com filho, com relacionamento, com rupturas, com perdas, que ou você passou ou você vai passar. Então,
acaba sendo tudo em comum. Mas claro que existe a magia do porquê que aquele grupo se formou, e isso Claro, aí a gente vai ver lá, né? Então, coisas isso muito... é do universo, do fluido normal da vida, né? Do fluxo. Né? A própria ficar no mesmo quarto com uma pessoa, com duas, Sim. com três, né? Os incômodos que tem ali. Porque quando você vai numa imersão dessa, você já vai na intenção, eu acho que o universo ajuda mesmo a fazer esse agregar, né, as pessoas certas, né? Meio que mais ou menos acontece isso, assim, naturalmente. Aí eu vou olhando e vou guiando, né? Vendo o que está acontecendo. E como eu estou atento e estou de fora e não estou envolvido emocionalmente com eles, eu vou ali pontuando e a gente vai iluminando o dia a dia, né? Muito bacana. Ali expandidos. É bem bacana. Bacana. E dentro desse trabalho, então, você traz a questão de trabalhar as suas próprias emoções, a inteligência emocional. Sim. O que mais, assim, você coloca em foco de trabalho? O foco... Quando você fala amadurecer, você vai trazendo esse olhar para a pessoa, né? Pelo que eu entendi. Para as suas próprias questões. Ela é a forma dela encarar, né? Mas como é que ela, por exemplo, ela vai saber lidar com as emoções dela? O que é que você traz como para ela aprender a sair daquele estado emocional para um outro sozinha? Você direciona? Quem não sabe, veja só, o coveiro, ele chora? O quê? O coveiro? O coveiro. Não. Por que ele não chora? Ele já chorou. Ele já chorou, no começo. Ele é acostumado a ver crescer ali, já é o trabalho dele, né? Por que ele não chora mais? Porque ele já fez muitas vezes. Exatamente. Ele já entrou em contato muitas vezes. Uhum. Então, quando eu levo uma pessoa para uma vivência dessa intensamente, ela vive emoções que ela nunca viveu. Então, as outras emoções, quando forem solicitar de novo as reações dela, ela já vai reagir de uma maneira diferente. Sim. Então, imagina hoje, para mim, é difícil aparecer uma coisa que vai me desorganizar emocionalmente. Por quê? Vivi 5 anos pelo mundo, né? Já fui para lugares que eu tinha cruzado a fronteira, nem sabia, ficava preso num lugar 3 dias, sem comida, sem nada. No outro lugar eu voava com um drone, o policial me pegava, eu ficava lá também preso no negócio. Você não tinha o que fazer, então você aprende a esperar. Uhum. Você aprende a ver que você não tem voz naquele lugar, que você está num lugar que é muito maior que você. Sim. Você aprende a esperar, quando você aprende a esperar, você vê o que acontece quando você não interfere nas coisas. Então você vai ganhando um repertório emocional de ver assim, isso é verdade, nem sempre as coisas se resolvem com as minhas ações. Tem horas que não tem nada para eu fazer. Tem horas que você apenas tem que esperar, aceitar, né? Você só tem que esperar. Bem interessante que você então, trouxe. Por exemplo, às vezes a pessoa chega assim, não, que minha mãe não me liga, minha mãe não sei o que. Eu falo, se você não fizer nada, essa relação se transforma em quê? Aí geralmente ela fala assim, essa relação acaba. Eu falei, então, você está cansada de estar fazendo sozinha a causa e a existência dessa relação com essa mãe. No fundo é isso. Então você traz um pouco de uma camada um pouco mais profunda do porquê para sair dessa coisa de ficar reclamando do que a mãe faz e o que não faz, entendeu? Exatamente. Então, teve gente que foi para 6 vivências comigo. 6. Tem uma mulher de 59 anos que ela está com 63 hoje. Foi para todas. Mônica, Patrícia também, algumas já foram várias vezes. Você olha para o olho da pessoa, você vê uma serenidade hoje. Sim, sim. Sabe? Que é a serenidade de... Cara, eu não me desespero mais com as coisas, porque eu vivi. Exatamente. Então, o que traz inteligência emocional, tem muito livro legal, né? Sim, sim. Massa. Mas se você não se colocar para viver as emoções, para ela passar pelo seu corpo, para você ver, o Lobão tinha uma música que ele falava assim, mas não tente se matar, pelo menos essa noite não. O que ele está querendo dizer com isso? Cara, veja o que acontece se você não fizer nada. Veja se realmente tem esse desespero todo, que você às vezes está ali no primeiro afã e fala assim, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Né? Você nem se conhece, nem sabe o que você aguenta. Só que se você nunca passar por isso, a maioria das pessoas, André, está querendo ser mais inteligente emocionalmente para lidar com as coisas da vida? Tá. Ela está querendo se tornar um coveiro da vida. Só que ela não quer ir lá participar de nenhum funeral. Exatamente. Né? Para dizer assim, é porque não eu sou quer muito sensível, passar pela dor. eu não aguento, Uhum. Não, é porque eu não consigo ter contato com isso. Né? Então, eu desde cedo passava Natal aí, indo para o hospital para ver pessoas que não podem sair. Porque ela está com processo de remédio. E essa pessoa passa o Natal com quem? Sozinha. A gente descobriu isso, fez um grupo de teatro, ia lá, entrar em contato com essa emoção, de ver, ter uma empatia diferente, ver outras realidades. Foi por isso que eu fui viajar. É um movimento bem interessante. Então hoje eu vou me abalar com o quê? Uma amiga minha mesmo, ela trabalha com Tantra.
Aí perguntaram para ela, nossa, eu também queria trabalhar com isso, mas eu tenho tanto medo do julgamento. Como é que você rompeu isso? Você acha que ela respondeu que ela leu o Daniel Goleman? Não. Sabe o que ela respondeu? Minha mãe morreu. E aí eu tive que trabalhar. Não. Não foi isso? Minha mãe morreu, cara. Eu vou ter medo de quê? Minha mãe era minha melhor amiga, tudo da minha vida, meu amor da minha vida. Eu vou ficar preocupado com um comentário de uma pessoa que eu nem conheço. Exatamente, Então, quando você vive uma coisa muito forte, a partir daquele momento ela sobe para uma prateleira e todas as outras coisas se tornam menos importantes. Não, com certeza. Eu sei bem o que é isso. Faz parte Isso você vai criando coragem, né? De fazer as coisas, de romper. Essas são crenças também. E muitas vezes as crenças não são só nossas. É do meio, né? A gente fica evitando perda, evitando coisas que são inevitáveis, né? Às vezes minha vida está tranquila demais, eu já procuro logo um abismo para me jogar, porque eu falo que está muito tranquilo. Tá tranquila demais, vamos buscar uma agitação. Eu quero porque, cara, eu descobri uma vez, pequeno, eu falei, rapaz, então minha mãe vai morrer um dia? Meu pai também? Quando você tem essa descoberta, quando você é adolescente, né, ali jovem, você fala, rapaz, essa vida... Que vida é essa? Ela vai chegar ao fim uma hora, né? Pelo menos assim. Isso pode acontecer a qualquer momento comigo. Aí meu amigo perde o pai e a mãe e falou, rapaz, eu preciso me preparar para isso. Era isso que eu pensava. Interessante. Eu queria viver muita coisa para não ter medo das coisas inerentes que a vida vai me dar. Exatamente, faz parte. É isso que eu queria me sentir forte. É natural. Eu não saí para ser culto, eu não saí para trabalhar com pessoas, eu saí para ser forte. Bacana. Eu queria ter uma vida interessante, queria. Mas eu queria me tornar forte emocionalmente, para enfrentar. Para as coisas não me derrubarem, como derruba hoje qualquer coisa. Muitas pessoas, Porra, não dá, você não pode aceitar isso. Eu passei por alguma coisa também, assim, não como você, de viagem, mas também aprendi a ser forte justamente com as vivências e aprendendo a olhar. Tipo assim, se isso acontecer, eu tenho que ser forte para encarar isso. Isso. Né? Todas as ameaças que apareciam, no primeiro momento, eu ficava com muito medo. Claro. Mas depois eu começava a olhar de novo, eu não fingia que ela não existia. Eu olhava, e daí? E se isso realmente acontecer, que eu tô com medo? E se ele ia perdendo cada vez mais o tamanho. Então, essa ameaça, uma hora ela não era mais ameaça. Eu estava pronta para ela, venha. Se você tiver que vir, eu tô pronta. E às vezes nem vinha, sabe? E com isso você vai se fortalecendo e você vai ficando com mais coragem de desbravar. Quando a dor passa, você fala, vai passar uma semana, tá tudo bem, eu vou ficar aqui na cama. Tem dias, por exemplo, que a gente não tá com a energia toda. Sim, né? Eu sou muito enérgica, mas tem dias que eu também respeito o momento que eu não tô com essa energia. Então eu deito ali, faço os meus processos que eu gosto, de ficar relaxado, ouço uma música, e digo, vai passar, daqui a pouco eu busco minha energia de novo. Né? Dou aquele tempo, tomo meu banho de mar, que seja, e depois pronto, de novo, sabe? Eu vou encarar. Porque nós, seres humanos, a gente tem esses momentos de picos e vales e tem um momento também de se recolher. Para encarar que, ó, tempestade está passando, tá tudo bem, tempestade, passa aí que eu... Daqui a pouco a sua, né, vai passar isso aí, vai trazer alguma coisa e pronto, a vida continua, né? É isso que eu queria. E acabou que muita gente também queria, eu não sabia. E muita gente quer, viu, eu estou tentando passar isso, né, através das minhas experiências. Qual? Ótimo. Fala a sua página para as pessoas que querem, né? Então, eu estou majoritariamente no Instagram, né, @bud.sami. E ali dentro a gente comunica todos os cursos que a gente oferece, né? A gente tem aí a nossa comunidade de alunos hoje, que é a comunidade Amadurecer. A gente tem mais de 1.200 alunos ativos hoje, a gente estuda toda semana, tem 7 professores ali dentro, de outros temas também. Eu dou aula lá 2 segundas por mês, né? As outras 2 segundas outros professores dão. E quem está ali dentro da comunidade é oferecido para eles viagens imersivas dessa de aprofundamento, grupos pequenos. Né? Esse ano aí já fizemos Caminho de Santiago, Índia, Atacama, vamos fazer agora. E a gente está sempre criando novos roteiros. E qualquer pessoa pode se inscrever, entrar na sua página? Que está dentro da comunidade. Pode, você chega lá no link que está lá na nossa bio. Primeiro ela tem que pertencer à comunidade. Para fazer as viagens. Né? E para entrar na comunidade você pode entrar a qualquer momento lá. Na página tem as informações. E você já falou sua página, Sami? @bud.sami. Pronto. Lá no Instagram. Bacana. Olha, eu quero que você traga uma mensagem para as pessoas que estão buscando amadurecer. Né? De fato, né, acham que é muito difícil.
E aí, é difícil mesmo amadurecer? Eu tenho alguns adjetivos que eu não gosto de classificar a vida ou nada, né? Quando alguém fala assim, pô, Samir, mas isso é difícil. Eu falo, então o objetivo da vida boa é ter coisa que é fácil. É isso, então? Porque quando a gente fala isso, a gente não percebe o que a gente está dizendo, né? Porque amadurecer, tem coisas na vida que a gente não tem escolha, né? Por exemplo, você vai passar por um deserto. A velhice, por exemplo, é um deserto, né? Vai chegar. Então você sabe que você tem que se preparar financeiramente, emocionalmente, fisicamente, para enfrentar aquela fase. Não adianta adiar. Quanto mais se adiar, mais cobrado será. Nem fingir que ela não vai acontecer também. Né? E a forma de encarar a velhice não é fazer um procedimento estético. Né? É uma forma de você fingir que não está chegando para você. Nada contra, você pode até fazer. Mas assim, se prepare de verdade. Tem gente mesmo que eu estou curioso para ver como vai viver o seu último período de vida a forma aventureira e irresponsável que leva, principalmente com a sua vida financeira. Sim, né? sim. Isso aí, para mim, é uma coisa que eu sempre levei muito a sério, não só porque eu não quero deixar aí. Às vezes você vê uma pessoa vai embora da vida e fica os filhos aqui porque não deixaram nem dinheiro para comprar o caixão, fica todo mundo desesperado, meu Deus, e deixou dívida. Então, é um legado, assim, cara, de você dar conta de si mesmo, sabe? Então, levem a sério o amadurecimento, que não tem nada a ver com idade, né? Com certeza. Não vai chegar. É uma escolha que você vai ter que fazer, de você virar homem, você virar mulher, você deixar de ser filho, né? Deixar de procurar a aprovação de papai e mamãe, né? Quando eu vejo uma mulher chegando para mim, como chegou outro dia, nossa, Samir, minha mãe até hoje sempre prefere minha irmã, tudo que minha irmã faz é bom e eu não. Eu falo, você tem quantos anos? 12? Ainda está sentida, né? Porque está descasando, né? Sim, então, se você tem esse tipo ainda de necessidade, de desejo real, porque quando eu pergunto assim, qual é o seu desejo real? Né? Fale então que você quer mesmo a aprovação da sua mãe, porque se você ficar escondendo isso e no final isso estiver te comandando por dentro, não vai passar. Exatamente. Mas bote para fora agora para a gente te colocar numa circunstância de realidade. Para você viver um luto, que tem coisas que não vão chegar. Tem pessoas que não vão te aprovar. Exatamente. Né? Tem pessoas que não vão gostar. Eu, quando me transformei, tem pessoas que não gostam desse meu novo personagem. Gosta do antigo Samir. E eu tenho um amigo pro antigo e tenho um amigo pro novo. Tenho um cliente pro antigo e tenho um cliente pro novo. Apostem, inclusive, quando você for se transformar, em pessoas que você não conhece, porque você está abrindo um novo ser em você. E esse novo ser elas não vão te julgar como os antigos, né? Esse novo ser precisa de novas relações, novas amizades, novo estilo de vida. E, geralmente, as pessoas que você conhece, elas não estão a fim de seguir esse caminho com você. Mas tem uma legião, é por isso que existe hoje muitas comunidades, né? A gente chama de comunidade amadurecente, tem grupo em Salvador, BH, fez evento em São Paulo, no Rio. As pessoas saem, se encontram, fazem viagens. Pessoas que são amigos de uma vida adulta que elas nunca teriam a chance de conhecer, com a comunidade amadurecer sendo uma curadoria de pessoas afins, né? É isso que a gente está oferecendo. Acaba sendo um estilo de vida, assim, né? Uma nova forma, né? Bacana, bem interessante. Isso a minha é uma pergunta clássica. O que é para você ter uma vida em equilíbrio? Agora eu quero ver a resposta dele. Como eu disse, uma vida em equilíbrio, eu estar dando vazão constantemente aos meus verdadeiros desejos. É não reprimir aquilo que eu realmente quero fazer, por nada nem por ninguém. Com responsabilidade, não deixando ninguém desamparado ou aflito, mas cada um com seus medos. Minha mãe morria de medo de eu viajar o mundo, né? De eu atravessar a rua, mas eu falava assim, eu não vou, né? Não vou ser como Jesus, que teve a coragem de falar assim, mãe, vou morrer por uma causa maior e você vai ficar aí assistindo, não tem o que fazer. Mas assim, eu vou ficar vivo, agora vai ser igual a música de Frank Sinatra, né? My Way, vai ser do meu jeito. Bacana, Samir, foi muito bom te receber, tá? Ouvir um pouco da sua vivência, dessa sua forma de ver, encarar, de ensinar, é muito bacana mesmo, Obrigado. Né? E é isso, que você continue fazendo esse trabalho, realmente, assim, ajudando mais pessoas, porque tem vários caminhos, né? E esse caminho que você escolheu, que é agregar também na vida das pessoas, né? Sejam cada vez mais um caminho próspero, um caminho que realmente chegue, né, mais pessoas de fato que te conheçam e façam essa escolha, tá? Muito obrigado, adorei o papo, viu? Que super bom. Leve aqui. Adoro falar, contar a minha história também, inspirar mais pessoas. Espero que o programa possa ter
tocado alguém aí que está precisando. Com certeza. Pois é. E olha, eu vou me despedir, você que está em casa. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você gostou, deixe o seu like. E o mais importante, passa para aquela pessoa que você sabe que vai fazer a diferença esse podcast. E uma pergunta para você. O que você precisa amadurecer, né? Onde na sua vida você enxerga que você pode amadurecer? Tá? Eu fico por aqui e te espero no próximo podcast. Um grande beijo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.